Então, irmãos amados, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. E hoje nós vamos ler versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova ou sábados, essas coisas que praticavam de acordo com a lei, está claro isso? Porque tudo isso tem sido sombra. O que essas práticas das coisas da lei tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então é uma sombra que o próprio Deus trouxe, né? Mas no futuro outras coisas haveriam de vir. Então eu vou ler o 17 de novo. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir lá no futuro. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém, pois, vos julgue. O que é fazer um julgamento? Olha, meu irmão, não é bem assim, isso que você está fazendo é errado. Olha, você não deve fazer aquilo. Alguém que vai julgar outra pessoa. O que um juiz... ele vai julgar uma pessoa baseado na lei, não é verdade? Então, de acordo com a lei, olha, você transgrediu aqui, você transgrediu ali, você transgrediu aqui. Como é por que Paulo está dizendo, ninguém vos julgue? Qual é o método de julgamento que Paulo está se referindo? Alguém que está na lei e está dizendo, olha, você não pratica as festas, lua nova, você não pratica lua nova, você não está guardando sábado, você não está fazendo isso. Eles estão debaixo da lei e ficam julgando os outros que não praticam as obras debaixo da lei porque sabem que a lei acabou na cruz. Então você que está na graça, você vai ser julgado por alguns irmãos. Porque eles estão com a mentalidade da lei. Você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz jejum, você não é obrigado a dar dizimento. Você está numa igreja que é do diabo. Eles vão baseado no quê? Na mentalidade da lei. Então Paulo está dizendo, ninguém vai chegar diante de você baseado na lei e te julgar pela lei. Aí ele vai explicar, vou ler de novo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida. Olha, tinha dieta, lá na lei tinha dieta. Por causa das não podia comer carne de porco, não podia beber isso. Você não está praticando os dias de festas, as festas judaicas. Ou lua nova, olha, você não está guardando sábado. Então ele fala assim, não aceite alguém vir para você, baseado na lei, e querer te julgar, dizer que você não faz isso, você não faz aquilo, você está perdido, não é isso, não é aquilo, baseando-se em coisas da lei. Agora ele revela o que é a lei. Olha lá o verso 17. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. O que é uma sombra? Por exemplo, hoje está esse sol aí. Vamos supor que você sai no seu quintal, nesse sol, você olha para trás de você, está lá a tua sombra. Está lá um vulto lá, não está? Ela existe? Existe. Mas você é a imagem real. Uma coisa é alguém querer conhecer você olhando a sombra, não está vendo você. Você está atrás de uma parede e a tua sombra reflete ali. Ele está olhando a tua sombra. O que é essa coisa sem forma aqui? Uma coisa é ele olhar a sombra. Mas quando ele chegar diante de você, estou vendo a imagem real. A imagem real é totalmente diferente daquela sombra que estava ali no chão. A sombra não tinha forma. Você tem forma, você é a imagem real. Então o que Paulo está dizendo? Que a velha aliança, a lei, era uma sombra, era uma imagem sem forma que Deus utilizou por um período, até que viesse Jesus Cristo e cumprisse a lei e removesse a lei. Então, todo o pessoal do Velho Testamento, eles viveram baseados nas sombras, não tendo uma imagem real, porque a imagem real é quando Cristo viria, ele traria a verdadeira aliança, a imagem real das coisas de Deus. O próprio Deus trouxe a velha aliança, usou-a por um período sobre o povo de Israel, mas quando Cristo vem, ele mesmo que trouxe a lei, ele encerra a lei, porque Cristo morreu, derramou sangue, cumpriu a lei, pagou os quesitos da lei e estabelece uma nova aliança. Então a lei é uma coisa que foi descartada por Deus.
Era uma sombra, não era imagem real. Quando Cristo viesse, todos nós teríamos uma imagem real do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, da graça de Deus, coisa que a lei não podia expressar e revelar. Está definido isso na sua mente ou não? Então a lei era uma sombra, Paulo está dizendo. Ninguém venha julgar você baseado em comportamento da lei, obras da lei, doutrinas da lei, festas da lei, e rituais judaicos. Não, não, não. Tudo isso é uma sombra, serviu, mas não serve para mais nada agora. Está claro na tua mente isso? Estamos indo? Então vamos abrir outra coisa. Eu tenho que ter clareza agora no seguinte. Paulo era judeu? Era. Paulo nasceu no judaísmo, nasceu do judaísmo. Paulo conhecia a velha aliança, conhecia tudo. Paulo defendia o judaísmo, o Velho Testamento defendia tudo. Paulo perseguia a igreja, queria matar, e tinha a igreja, o ensino sobre o evangelho da graça como uma coisa, uma falsa doutrina. Tinha. Mas um dia, Cristo apareceu para Paulo, ele caiu por terra e a ele foi revelado o evangelho da graça de Deus. Então eu preciso ter uma ótica de um judeu que nasceu no judaísmo, viveu muitos anos no judaísmo, praticou o judaísmo, foi contra o cristianismo, querendo matar aqueles que eram cristãos. Mas um dia teve um encontro com Jesus Cristo, e quando ele teve a revelação do evangelho da graça de Deus, quando ele olhou para a religião dele, ele viu uma religião de morte, de escravidão. Então, para mim ter clareza sobre isso que nós estamos falando, eu tenho que ter uma visão do que Paulo, como ele via o judaísmo e a velha aliança. Então vamos abrir segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3, nós já lemos muito isso aqui. Para ver como Paulo via a velha aliança, o judaísmo, todas aquelas práticas que eram praticadas e cumpridas lá, como ele via todos aqueles rituais e sacrifícios. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 5. É muito importante você memorizar esses textos, saber onde está. Então, verso 5. Não, olha aqui a graça de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, olha lá, o qual nos habilitou para sermos o quê? Ministros de onde? Do Velho Testamento? Não, ministros da nova aliança, o qual nos habilitou, nos tornou capazes para sermos ministros de quê? De uma nova aliança. Não da letra da lei, mas do Espírito, porque a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Agora ele vai mostrar, na forma de ele compreender o Evangelho da graça de Deus, olhando para a lei, como é que ele via a lei. Presta atenção. E se o ministério da morte, olha o verso 7, como é que ele vê a lei? Ministério da morte, ela gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Você sabe, quando Moisés subiu no monte, ficou 40 dias lá, na presença de Deus, quando ele desceu, o seu rosto veio com brilho, a pele dele estava com um brilho, e quando o povo começou a olhar para Moisés, o povo começou a se assustar, porque eles viam Moisés, mas um brilho sair do rosto dele, e começaram a ter medo. Aí Moisés pôs um véu para esconder o brilho do rosto, quando ele ia conversar com as pessoas, para as pessoas não terem medo dele. Depois Paulo diz que esse véu é o que a lei fez no coração das pessoas, né? Mas vamos continuar a leitura. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, lá, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, era uma glória, um brilho que iria apagar, como não será de maior glória o ministério do Espírito? A segunda coisa que Paulo fala da lei, porque se o ministério da morte, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. Até aí, duas coisas que na ótica de Paulo,
que era um judeu, cumpridor da lei, nasceu debaixo da lei, defendia a lei, perseguia os cristãos, entendeu o evangelho da graça de Deus. Quando ele olha para a religião dele, para Moisés, para os profetas, todo o Velho Testamento, ele falou: aquilo que eu acreditava, que eu seguia, é o ministério da morte e ministério da condenação. Por que Paulo fala que a lei é ministério da morte e da condenação? Porque a lei pedia para mim não cobiçar. E desde criança, quando você nasce, você já cobiça. Você cobiça um brinquedo, você cobiça. A lei fala para o menino não ser mentiroso, mas a criança, antes de aprender qualquer coisa, ela começa a mentir para a mãe. Quebrou uma coisa, ela derrubou. Pergunta para ela: foi você? Ela fala: não, e foi ela. Então, nenhum de nós, nenhum ser humano, a não ser Cristo, tem condições de cumprir a lei. Por quê? Porque a nossa natureza é contrária à lei. Eu faço tudo ao contrário. Existe um programa na minha carne, é um programa maligno devido ao pecado. A minha carne está programado para me irritar, brigar, mentir, enganar, ter inveja, um monte de coisa. Ser ignorante, ser nervoso, está tudo aqui. E quando eu olho para a lei, eu não consigo cumprir aquilo. Então a lei, você não vai cumprir? Vou executar. A lei se tornou ministério da morte e da condenação. Você não vai cumprir? Está condenado. Então nenhum mortal poderia cumprir a lei. Então Paulo chama toda aquela coisa bonita do Monte Sinai. O rosto de Moisés brilhou. Toda aquela coisa linda, como o ministério da morte e da condenação. Agora presta atenção. Todos quantos estão debaixo da lei nos dias de hoje, todas as igrejas que trazem os rituais da lei, os símbolos da lei, aquele monte de coisa, escraviza o povo naquela mentalidade da lei, eles estão no ministério da morte, no ministério da condenação. Isso é muito sério, eu não estou brincando. Enquanto o crente não entender o que é ministério da morte, que a velha aliança é morte e condenação, ele vai ficar iludido, o véu está posto no coração deles. É daí que vem essa opressão em cima do povo da igreja: não pode isso, não pode aquilo, um controle sobre o povo que massacra a mente e as emoções das pessoas. Vem dali, do ministério da morte. Então, como Paulo via a lei, de duas formas: o ministério da morte e o ministério da condenação. Está bem definido isso. O que mais Paulo fala a respeito da lei? Que a lei foi uma sombra, não era uma imagem real. Foi uma sombra que Deus usou durante um período, até que Cristo viesse e pusesse um fim nessa sombra. Agora vamos para Hebreus, para trabalharmos claramente nisso. Hebreus capítulo de número 8. Hebreus 8. Você vai encontrar a partir do verso 1, Paulo vai explicar isso. Vamos ler com calma, é uma leitura grande, né? Mas preciso ler. Capítulo 8, Paulo vai começar a falar que a antiga aliança, tudo aquilo que se fazia era um símbolo, era uma coisa transitória, né? E que quando Cristo vem, ele estabelece uma nova aliança, uma coisa muito superior à velha aliança. Então, Romanos 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então o que Paulo está dizendo? Cristo agora não é como o sumo sacerdote do Velho Testamento. Cristo agora é um sumo sacerdote eterno, porque ele faz a obra eterna e perfeita. Ele se assentou nos céus, à direita da majestade nos céus. Então agora Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote. Todos os sumos sacerdotes do Velho Testamento deixaram de existir, porque Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote eterno, está à direita da majestade nas alturas. Está bem claro isso? Então acabou a questão de sacerdotes da lei, que faziam aqueles rituais religiosos. Tudo aquilo acabou. Continua a leitura. Agora Paulo vai dizer, como ministro dos santuários a respeito de Cristo e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Deixa eu explicar antes. O que Paulo está dizendo? Que lá no céu, onde Cristo se assentou, existe um tabernáculo construído por Deus.
onde Cristo entrou com seu próprio sangue e fez a expiação pelos nossos pecados. Não foi o homem que construiu, foi o próprio Deus que construiu, e Cristo entrou lá definitivamente e abriu um novo e vivo caminho para nós termos um acesso direto a Deus. Continua a leitura. Pois todo sumo sacerdote, verso 3, é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Agora ele vai falar, ora, se ele estivesse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então lá no monte Moisés teve uma visão de um verdadeiro tabernáculo celestial. E Deus falou, olha, você vai fazer uma coisa com aquele modelo aqui na terra. Onde é que Cristo entrou? Naquele tabernáculo celestial como o verdadeiro sumo sacerdote. Continua, agora vamos entrar no verso 6. Olha, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, olha a lei aqui, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então vamos resumir isso que nós lemos agora. O que Paulo está explicando? Que todos aqueles sacerdotes da velha aliança, aquilo acabou. Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Aquele tabernáculo e templo da velha aliança não tem mais razão de ser, porque Cristo entrou num tabernáculo no céu, celestial e eterno. Então, eu tenho que entender que todos aqueles símbolos, não é? Por exemplo, aquele cordeiro da Páscoa que foi morto e passou o sangue nos umbrais da porta. Aquilo era um tipo do futuro que Cristo viria. Ali na Páscoa eles foram libertos fisicamente do Egito, mas não foram libertos da condenação e do pecado. Agora, quando Cristo vem, ele vai ser o cordeiro que vai libertá-los da escravidão e do pecado. É totalmente diferente. Então, aquele cordeiro de Êxodo 20, da Páscoa, tudo muito bonito, era só um símbolo, um tipo, um ritual, uma alegoria, que mostrava que lá na frente Cristo viria e faria uma obra perfeita, coisa que aquele cordeiro, quando eles foram libertos do Egito, não fez uma obra perfeita. Entende? O cordeiro da Páscoa, aquele cordeiro de Isaac, antes da lei, Deus pediu para Isaac, dá teu filho, teu único filho, vai no monte lá e faz o sacrifício. Abraão foi lá, na hora de sacrificar Isaac, o que aconteceu? Deus falou para Isaac para Abraão não sacrificar, porque sabia que ele cria em Deus. E o que aconteceu lá para substituir Isaac? Um cordeiro amarrado pelo chifre lá, que Deus proveu. Então esse cordeiro que fez com que Abraão não precisasse sacrificar o seu próprio filho, é um tipo de Cristo que viria lá na frente. E libertaria o povo, libertaria Isaac, libertaria todos nós. Não é? Aquele monte de sangue que derramava na velha aliança, tudo era um símbolo, ritual, uma sombra. Eles tinham que matar animais constantemente, fazer sacrifícios constantemente. Quando Cristo vem, a imagem real vem. O sangue dele é o sangue do Novo Testamento. Ele vai para a cruz e vai pôr um fim em todos aqueles rituais. Então, todos aqueles símbolos, aqueles tipos de Cristo do Velho Testamento, quando Cristo vem, deixa de ser. Aquela sombra acabou. Cristo é a imagem real que veio fazer a verdadeira obra de redenção, de salvação e de libertação. Está claro isso na tua mente? Firme? Agora olha aqui Paulo fala. Verso 6, né? Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Então, o ministério de Jesus, o que ele fez, é uma coisa muito mais excelente do que se fazia na velha aliança. Olha lá, quanto ele é mediador. Agora ele passou a ser o mediador de superior aliança,
né? Mediador de superior aliança com base em superiores promessas, ou seja, a nova aliança é uma coisa superior ao Velho Testamento e as promessas da nova aliança são superiores àquilo que foi prometido na velha aliança, na lei. Então, Cristo é o mediador dessa superior aliança com base em superiores promessas. Agora, olha aqui, isso aqui é uma bomba, né? Ele diz, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então ela tinha defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, o que Paulo está dizendo? Que aquela primeira aliança, ainda que tenha sido dada por Deus, que era uma sombra, era uma coisa defeituosa, porque não podia libertar as pessoas, não podia ninguém fazer nascer de novo, não quitava a dívida de ninguém. Então foi uma coisa defeituosa, uma religiosidade com rituais defeituosos. Porque se não fosse, não precisava Cristo fazer uma nova aliança. Como era uma coisa defeituosa, agora Cristo vem, cumpre a lei, derrama o sangue, estabelece uma nova aliança e traz uma aliança perfeita e eterna, que não tem mais fim, que é conhecida através do Evangelho da graça de Deus. Então, toda aquela coisa que se fazia no Velho Testamento, aquela mentalidade judaica, aquilo tudo era uma coisa defeituosa, era bonito. Deus não fez cair pão do céu, maná fez, não abriu o mar, Deus fez milagres extraordinários. Mas ainda assim, aquela aliança era uma coisa defeituosa e tinha um fim. Quando Cristo vem, no sangue dele derramado na cruz, estabelece um novo testamento, uma nova aliança, o que acontece? A velha aliança defeituosa é removida e a nova aliança perfeita é estabelecida. E como eu conheço isso? Através da revelação do Evangelho da graça de Deus. Então, Deus remove a sombra agora. Está claro isso? A velha aliança, a sombra, foi removida agora. Está entendendo ou não? Então, vamos para frente. Vamos lá, Hebreus capítulo 10 agora. Hebreus 10. Vamos ler ali o que Paulo vai explicar. Leia e entenda. Vamos ler devagar para ficar bem claro no nosso coração. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Olha aqui, ó. A lei o quê? Sombra dos bens vindouros. Nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferece. O que ele está dizendo? Que todo aquele ritual da lei, aquele sacrifício, não podia mudar o coração, não podia trazer um novo nascimento, não podia aperfeiçoar ninguém, não podia ter efeito na vida do pecador e tirar ele da escravidão. Ele continua, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos. Não, vou ler de novo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação dos pecados todos os anos. Agora presta atenção. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível? Então, quer dizer, pastor, que toda aquela matança de animais, aquele sangue derramado, aquele sacrifício, nunca pôde remover a culpa? Nunca! Por isso que é chamado ministério da morte. Quer dizer que aquilo que eles praticavam nunca teve um efeito de salvação legítima, verdadeira na vida deles? Nunca! Nunca mudou nada. Estão entendendo? Continua. Por isso, olha lá, por isso ao entrar no mundo, agora Cristo, por isso ao entrar no mundo diz, o próprio Deus dizendo, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O que está explicando aqui? O próprio Deus chegou a um tempo que falou assim, não quero mais sacrifícios, não quero mais ofertas. Agora Cristo vai vir ao mundo, então foi preparado um corpo para Cristo vir e entrar aqui no mundo,
para ser o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha lá, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes às coisas da lei, com holocaustos e oferta pelo pecado. Então disse eu, Cristo dizendo, eis aqui estou no rolo do livro, na velha aliança, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o corpo foi preparado, a Cristo se apresenta, olha lá na velha aliança está escrito a meu respeito, eu estou aqui, ó Deus, agora um corpo formado para fazer a tua vontade. Olha lá, porque ele não se deleitou com os holocaustos e as ofertas. Então eu disse, verso 7, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, com isso te deleitaste, coisas que oferece segundo a lei. Então ele acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. O que vai acontecer de Cristo fazendo a vontade de Deus? Olha lá, remove o primeiro pacto, remove o primeiro pacto. Acabou o primeiro pacto. Para estabelecer o segundo, resumindo. Todos aqueles sacrifícios e rituais que eles praticavam na lei, aquele sangue derramado, não serviu para nada. Deus se cansou daquilo que Ele mesmo deu para eles fazer. Ele falou, agora eu não quero mais. Preparou um corpo para Cristo, Cristo veio ao mundo, e agora Ele vai ser o sacrifício perfeito. E Ele vem no mundo para fazer a vontade de Deus. O que Ele vai fazer? Remove a primeira aliança, para estabelecer uma segunda aliança. Então a sombra foi removida, meus irmãos. Vocês estão entendendo isso? Isso é cansativo de ficar explicando e falando, mas só pelo Espírito você pode entender. Então, aquele que tem a mentalidade da lei, uma igreja estruturada no Velho Testamento, que vive praticando aquelas coisas todas, que é a maior parte daquilo que você vê hoje. Eles estão no ministério da morte, no ministério da condenação. Eles estão trazendo coisas que o próprio Deus eliminou e pôs um fim. Eles querem se achegar a Deus por um meio da lei que o próprio Deus aboliu e não quer mais. Que se pratique aquilo. Ao invés de eles se achegarem a Deus pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, eles estão querendo se achegar a Deus por prática do judaísmo, uma coisa que o próprio Deus acabou, pôs um fim, e não quer mais que as pessoas se relacionem com Ele baseado nisso. Ele tirou a sombra, então ali foi uma sombra. Agora Deus removeu a sombra. Se eu viver debaixo dessa sombra, eu estou preso no ministério da morte. Se eu viver debaixo do evangelho da graça, eu estou preso à vida, ao Espírito, à nova aliança. Por isso que essa divisão velho e novo é importante a pessoa saber. Aí vai determinar se ela está salva ou não. Se ela realmente crê de verdade ou não. Porque se ela está na velha aliança, ela pode ter fé. Mas não é a fé produzida pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus. Ela está com aquela fé antes da cruz, ainda antes da cruz. Entende isso? Então olha que coisa grande. Quando o João Batista disse, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era filho do sacerdote, sumo sacerdote Zacarias. O sumo sacerdote ensinou para o filho tudo que ele fazia, dos rituais dentro do templo, as ofertas, entrar nos santos dos santos, tudo que acontecia lá. João Batista era alguém que tinha conhecimento de todo o serviço sacerdotal dentro do templo. Ele conhecia muito a lei, mas quando ele olhou para Jesus, veio a revelação, ele disse o quê de Jesus? Olha o Cordeiro de Deus, não é do homem, que vai fazer o quê? Vai pôr um fim em tudo aquilo. Esse Cordeiro de Deus não é aqueles cordeiros animais, bichos que eram oferecidos. É um Cordeiro de Deus, Deus em forma de homem. Ele vai tirar o pecado do mundo, vai acabar essa religião judaica, vai acabar o sacerdote, vai acabar tudo aquilo. Olha, Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o
pecado do mundo, a culpa. E ele tirou ou não tirou? Se na cruz ele não tirou, então tudo que ele fez não teve valor algum. Agora ele tirou de quem? Daqueles que acreditam. Se torna eficaz isso na vida deles. Já acabou. Então não dá para viver com a mentalidade do Velho Testamento. Vocês estão entendendo? Não dá para viver com essa mentalidade. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Não está dito isso lá nos Salmos? Ele ficou alegre quando ia para a casa do Senhor. O que tinha na casa do Senhor na mente dele? Ir lá para o templo, lá era um lugar que ele entendia que Deus morava. Dá para você se alegrar para ir para a casa do Senhor? Não, a casa do Senhor somos nós. Nós somos o santuário de Deus, nós que temos o Espírito de Deus, nós não vamos para a casa do Senhor. Na nova aliança, nós somos o lugar de habitação do Senhor. Não é mais um templo, uma construção, um lugar que tem parede, telhado, eu vou lá, como se Deus tivesse um cantinho, ele morasse lá. Aí quando entra lá, ele fica contente que eu fui na casa dele. Essa é a visão da velha aliança. Não retires de mim o teu Espírito, mas na nova aliança o Espírito nos selou, ele não nos é tirado nunca mais. Mas lá na velha aliança vai tirar de mim, é a mentalidade totalmente diferente. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem está escrito, nova aliança. Mentalidade da velha aliança, estou me esforçando, eu estou indo muito na igreja, eu estou lutando para ser salvo. Se eu falhar, se eu deixei de ir na igreja, já perdi a salvação, porque é por obras, é por comportamento, não é pela graça de Deus. Então quem está na sombra está nas trevas ainda. Quem está na sombra não entende o evangelho da graça de Deus. O véu está posto no coração deles. Você entende isso? Então vamos lá, de novo, vamos terminar onde começamos. Colossenses 2, volta lá. No verso 16. Ninguém, pois, vos julgue. É alguém que chega, ele está no Velho Testamento, está na lei. Aí ele chega para você, você não guarda o sábado? Por que você não faz jejum? Você sabe que se você não der o dízimo, você é ladrão, vai perder a salvação? Você não fez voto ainda? Né? Você não fez sacrifício ainda? Vocês estão entendendo? Ele tem a lei dentro dele. E ele vai te julgar. Ele vê você no evangelho que não tem nada a ver do que ele crê. Então ele começa a te julgar. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova, sábados. Por quê? Todas essas práticas eram uma sombra. Era uma coisa que teria o fim. Então ninguém pode te avaliar baseado na lei. Você tem que ser avaliado naquilo que você crê do evangelho da graça de Deus. Então, não se importa se alguém fala que você está numa igreja de louco, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Pouco importa, eles estão com a mentalidade da lei tentando te julgar por uma coisa que eles nem conhecem. Pouco importa. Ninguém vos julga por causa da comida, bebida, festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido uma sombra das coisas que haviam de vir. Agora, a imagem real, a realidade é o que Cristo veio, ele cumpriu a velha aliança, removeu a sombra, estabelece uma nova aliança. Eu quero enxergar a realidade hoje, a imagem real é Cristo e tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Estamos livres, recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Pode aplaudir. Vocês começaram a aplaudir, né? É ele que está puxando lá, o pentê ali, ó. Estou brincando. Vamos ficar em pé, vamos. Estou brincando, viu, meu irmão? O pentê é o pentecostal. Estou brincando, vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, porque o véu foi removido, a velha aliança acabou na cruz. O ministério da morte, o ministério da condenação acabou na cruz. Nós já passamos pelo véu. Nós já estamos na tua presença, no novo e vivo caminho que foi selado com o sangue da cruz. E queremos pedir para os nossos irmãos, todos quantos ouvirão esta palavra, e esta voz, este arroz com feijão chegará a eles.
ilumine os olhos do coração deles, que o espírito deles sejam despertados, que eles entendam aquilo que acabou, que é a velha aliança, e aquilo que começou, que é a nova aliança, e venham ser libertos do véu, Senhor. Crendo, nós acreditamos que ainda hoje vai acontecer isso. E oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém.